Salve minha família do meu canal do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo e hoje nesse vídeo vai ser um vídeo um pouco diferente. Vou estar falando para vocês um pouco mais do Smart Money Concept, o famoso SMC. Então já se inscreve no canal, já deixa o like no vídeo, já me segue no meu Instagram que tá na descrição do vídeo. E hoje eu vou estar falando um pouquinho para vocês o que é o nosso Boys e Choque dentro da análise de SMC. Quem não sabe o que é SMC é Smart Money Concept. O Boys geralmente é o que? É uma tendência de alta dentro do mercado financeiro, onde vou mostrar aqui para vocês. O mercado vem trabalhando numa tendência de alta, faz um fundo, esse fundo quebra o último topo do mercado, fazendo o nosso Boys, faz uma correção, faz mais uma quebra de estrutura do último topo, corrige e assim vai indo dentro do mercado. Onde esse topo vai ser o nosso Boys, esse topo quebrado vai ser o nosso Boys, esse topo quebrado vai ser nosso Boys. Esse topo quebrado aqui é o nosso Boys. Por quê? A partir do momento que esse fundo origina uma alta e quebra esse último topo, ele está em uma clara tendência de alta, correto? A partir do momento que ele corrige e quebra de novo, a gente tem o nosso Boys. Ele corrige, quebra o último topo, temos o nosso Boy. Até ele reverter uma tendência que é o nosso choque. Mas não vem ao caso agora, vai ser mais depois no vídeo. E lembrando, rapaziada, um Boys ser claramente válido, ele precisa sempre que você vai pegar a fibra, expandir ela para cima, ele tende a corrigir das 50 até a 79 e subir. Corrige, impulsão, correção, corrige na 50 e sobe. Impulsão, correção, corrige na 50 e sobe. Impulsão, correção, corrige na 50 e sobe. A partir do momento que esse boys, ele for desse jeito aqui, ó. Mercado faz impulsão, corrige na 50, essa impulsão aqui faz uma alta, aqui ele faz uma breve correção que quebra esse último topo, que no caso é o quê? Que seria no caso nosso boys. Mas na maioria das vezes, esse boys aqui vai ser apenas uma liquidez nesses fundos aqui. Por quê? Se você puxar uma fibra dessa impulsão e o mercado corrigir até a 38 aqui nesse caso, vocês puxarem no gráfico de vocês, o mercado tende a voltar, manipular esse fundo para buscar uma área de discount mais embaixo para continuar alta, correto? Aí aqui sim será o nosso voz verdadeiro. Por quê? Se a gente agora traçar uma fibra de toda essa impulsão, olha aqui onde o mercado vai aqui, vai na 7,9, captura essa liquidez desse fundo. Aqui para baixo sempre vai ter demanda, order block, fair value order block, embales, para capturar essa liquidez desse fundo, que ele não corrigiu até uma 50 da fibra, originando o nosso boys, correto? E no caso de uma tendência de baixa, é a mesma coisa da tendência de alta, rapaziada. O mercado vai estar trabalhando a tendência de baixa, ele vai corrigir. Esse topo vai dar origem
para baixo desse, quebrando esse fundo, que vai fazer o nosso boys. Esse topo vai quebrar o fundo, gerando nosso boys. Esse topo vai quebrar o fundo, originando nosso boys. Esse topo vai quebrar o fundo, originando nosso boys. Nosso boys de baixo, você vai marcar assim, que é um BOS. Aqui é outro BOS. Aqui vai ser outro BOS. Aqui vai ser outro BOS. E lembrando sempre lembrar de puxar uma fibo e buscar sempre correção acima da 50 e não da 38. E o mercado tende a corrigir em área prêmio, em área de scout. Ah, se o mercado está caindo, você tende o quê? Vender barato. Você vende aqui. O mercado está caindo, você vai vender na onde? Acima sempre da região de 50. Correto? E tende a ser a mesma coisa do que a gente viu numa estudância de baixo, numa estrutura de alta. O mercado só faz isso aqui e dá uma leve correçãozinha para cair. Isso aqui vai ser uma liquidez para manipular aqui, para voltar a cair. Aqui sim vai ser o nosso POS verdadeiro. Porque aqui só corrigiu numa 38, correto? Então, sempre quando for tiver olhando o gráfico, tenta marcar um BOS, se tipo, o mercado impulsionou e corrigiu, ele buscou uma região de interesse de uma fibra de 50 abaixo da 50, correto? E o choque, rapaziada? O choque não é nada mais do que o quê? O mercado, numa tendência de alta, está subindo, fazendo boys, fundo, topo, fundo, topo. A partir do momento que o mercado perde esse último fundo numa tendência de alta, isso aqui considera para nós um choque no Smart Money, correto? Choque. Choque de baixa. O mercado está subindo. A partir do momento que ele perde o último fundo, depois de uma alta, gerando uma baixa, fazer o nosso choque, pós, pós. A mesma coisa vai ser numa estrutura vindo de baixa, correção, posição, correção, posição, correção. Ele vai, perde o último topo, validando o nosso choque, corrige, fazendo nosso boys. Lembrando, tá vindo uma tendência de baixa, quebra o último topo, muda a nossa tendência para o mercado para alta. Ele corrige aqui numa retraçãozinha de fibra, quebrou esse último topo aqui, já começa a validar nosso boys. POS, POS, POS. Então é isso. Agora que vocês viram na teoria, agora eu vou mostrar na prática para vocês no gráfico. Aqui no gráfico vocês podem ver nitidamente, ó, o mercado tinha uma tendência de alta, já o último fundo, topo, faz o nosso choque, a alta, aí aqui começa, ó, impulsão, correção, impulsão, correção, aqui valida nosso boys, BOS,
E vai indo, ó. Impulsão, correção, impulsão, correção, impulsão, correção. Lembra que eu falei da FIBA pra vocês, ó? Você sempre marca a FIBA, ó. Ó, que da hora. Aqui sim é um boss válido, ó. Buscou a 50. Aqui é um boss válido. Aqui é um boss válido. Buscou a 50. Então, vocês vão fazendo esse cenário aí no gráfico de vocês para validar. Ah, e numa tendência de baixa. Vou mostrar aqui para vocês numa tendência de baixa. Vocês podem ver, ó, o mercado só vai quebrando o topo, quebrando estrutura de alta. Aqui, ele faz o quê? Topo, fundo, topo, quebra o último fundo, boys, para baixo. No momento que ele faz o boys aqui, a gente tem a nossa quebra de estrutura. O nosso change of character, que é o choque. A partir do momento que o mercado está subindo numa alta e ele perde o último fundo, originando uma baixa, aí aqui vocês vão começar já a marcar o boys. Boys de baixa, boys. Quebrou. E aqui, ó, eu já tinha deixado marcado para vocês. Outro boys. Só que esse boys aqui, ele não é um boys legal. Aqui ele corrige até uma fibra de 38. Aí aqui sim, corrige, funciona. Corrige e funciona. Ó, que eu falei para vocês. A partir do momento que ele corrigiu e não deu continuidade na baixa, ele perde esse último topo, que é o vale da estrutura, ele começa de novo. Ó. Funciona, correção, funciona, correção, funciona, correção. Validando o nosso BOS. Ó, puxa Fibo, busca 50, busca Fibo, busca 50, busca Fibo, busca 50 lá. Ó. Vou apagar aqui para ficar mais nítido para vocês. Busca do fundo, no topo, busca 50. E assim vocês vão validando. Você pode pegar o gráfico de vocês e ir treinando esse movimento aqui, ó. Para vocês aprender a persoar cada vez mais que é um boy e um choque. Eu vou buscar aqui para baixo de novo, para trás no gráfico. Ó, aqui de novo, ó. O mercado veio numa tendência de queda, fazendo. Fiz o nosso boys, aqui ele quebra, último topo, fazendo nosso choque, boys, boss, boss, tá indo. Muita gente já vai considerar esse choquezinho aqui quebrado já, ó. Funcionou, corrigiu, choque. A partir do momento que ele vai fazer o choque, ele vai dar uma origem. Você já tá vindo trabalhando numa baixa, ele fez uma choque de baixa para alta, já vai dar originalidade alta. Então, ó, fez impulsão, correção, impulsão, correção, impulsão, correção, e assim sucessivamente. Então, marcando. Impulsão, quebrou o topo, pós, quebrou o topo, pós, quebrou o topo, pós, puxa fibo, aqui, buscou 38. Já não é um boss interessante, mas não deixa de ser um boss, claro, lógico, mas não é um boss interessante. Aqui, já aí sim, buscou 62, abaixo da 50, top. Buscou 62, abaixo da 50, top. E assim vocês vão fazendo no gráfico de vocês esses exercícios, vocês vão aperfeiçoando, rapaziada. Pode ver, ó, o mercado ele tende muito a respeitar, ó. Aqui, ele faz
topo, fundo, faz o nosso boss, dá origem ao nosso fundo, que faz um topo e faz o choque. Choque aqui seria o choque. Mais um choquezinho aqui. Choque, função, correção, BOS, função, correção, e assim sucessivamente. Aqui já seria outro choque que o mercado vinha trabalhando na tendência de baixa, perdeu o último topo válido, já muda nossa tendência de baixa para uma alta. Aqui seria o nosso boss. Aqui seria o nosso outro boss. Então é isso, rapaziada. Olhando o gráfico, fazendo, estudando. Aos poucos vocês vão entendendo o movimento do mercado. Ó. Função, correção, função, correção, função e assim vai indo. Eu espero que vocês tenham ajudado a vocês nesse vídeo, onde foi um vídeo mais de uma forma iniciante para mostrar para vocês o conceito básico. Isso aqui é o básico, não é nem o avançado da análise gráfica do SMC, do Smart Money. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já se inscreve no canal, já deixa o like no vídeo. Tamo junto, fique com Deus e abraço.